desses dois versículos. Por favor, veja a conexão dos dois versículos. Preste atenção nisso com muito cuidado. Cristo é o ministro verdadeiro, santuário do tabernáculo celestial, tendo, pois, intrepidez para entrar no lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo aqui, irmãos, é o mesmo que está aqui em Hebreus 8:2. Ele está lá e diz que nós temos liberdade de entrar. Irmãos, vamos parar. Vamos meditar. Isso é real para você? Isso é real para você? Ou é simplesmente uma mera leitura que você faz de uma coisa que você não crê, de uma realidade que você não vive, de uma questão que está extremamente distante? Então, irmãos, precisamos urgentemente ir aos pés do Senhor e perguntar ao Senhor: Senhor, se a tua palavra não é real na minha vida, que realidade tem a salvação que eu confesso ter recebido? Não é, irmãos? Crer é pensar, dizia o irmão John Stott. A questão é que nós cremos de maneira religiosa. Olha que coisa importante, irmãos. Será que nós temos tido liberdade? E por que ele diz aqui inteira liberdade? O versículo 17 e 18 vai responder. Nós podemos ter total liberdade porque o sangue tratou com os nossos pecados e o sangue trata com aquilo que somos hoje. Ele nos purifica. Ele diz que nós podemos entrar pelo vivo e novo caminho, tendo toda a liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo. Por que está aqui pelo sangue de Cristo? Porque essa é a base. Nós não podemos entrar pelos nossos méritos, não podemos entrar na nossa força, não podemos entrar de qualquer jeito. Então Deus proveu o meio para nós entrar. Só existe um meio para nós entrar. Não é o Espírito Santo que nos faz entrar. Sabe o que nos faz e nos permite e nos habilita para entrar? É o sangue de Cristo Jesus. Porque quando Deus olha para aquele sangue, irmãos, Ele vê a eficácia da obra do Seu Filho sobre nós, e por causa desse sangue é que Deus nos aceita na Sua presença, ou diante do Seu trono. Olhe bem aqui o versículo 16 do capítulo 4, irmãos. Veja se isso é realidade. Aproximemo-nos. Capítulo 4, versículo 16 de Hebreus. Aproximemo-nos, pois, com confiança. Por que confiança, irmãos? Confiança em quê? Eu te pergunto. Confiança, aproximemo-nos com confiança ao trono da graça. Aonde repousa a nossa confiança? A nossa confiança repousa na eficácia, no poder, na vida do sangue de Cristo Jesus. Olha isso. Nós podemos aproximar com confiança. Nós não precisamos aproximar com culpa. Nós não podemos aproximar com dúvida. E por que não há culpa? Porque não há dúvida? Porque o sangue já agiu, está agindo, ele está operando. Por causa do poder do sangue, eu tenho ousadia de entrar diante do trono da graça. Está vendo aí? Para alcançar misericórdia e achar graça para socorro oportuno. Isto é glorioso, irmãos. Esse trono da graça, esse versículo 16, ele está em perfeita conexão com os versículos 1 e 2 de Hebreus capítulo 8, com o versículo 8 de Hebreus capítulo 9, com o versículo 11 de Hebreus capítulo 9, com os versículos 19 a 25 do capítulo 10. É o mesmo lugar. O lugar santíssimo é esse trono de misericórdia. Esse tabernáculo é esse lugar santíssimo, que é o mesmo trono de misericórdia. E esse livro é um convite para entrar nas esferas mais altas, irmãos. Este é o grande antigozo. Hoje, irmãos, escute. Hoje nós podemos desfrutar de uma pequena parte daquilo que um dia desfrutaremos em plenitude. Você já pensou nisso? Tem muitos irmãos esperando o nosso Senhor voltar para eles começarem a desfrutar os céus. Não, nós já podemos desfrutar os céus aqui. Os céus para nós não é apenas um lugar. Escute, vou dizer isso com muita calma. Os céus para nós não é apenas um lugar. Os céus para nós é muito mais do que um lugar. Primeiro, é um lugar. Segundo,
é uma condição e terceiro é uma experiência. Lugar, condição e experiência. Isto é o céu para nós. E se isso não é realidade, irmãos, eu falo para vocês, com toda a sinceridade do meu coração, toda vida cristã é fútil. Toda vida cristã. Se todos nós aqui, todos nós, buscarmos viver isso, irmãos, eu falo para vocês, será a maior experiência de avivamento que a igreja nesse século 21 terá. Porque não adianta viver um avivamento que dure apenas tempo de reunião. É o que tem durado falar de Deus na nossa vida, é só o tempo da reunião. Quando nós vamos viver nossas guerras, nossas lutas, nossas crises, a palavra de Deus não tem eficácia. Nós batalhamos com a força da nossa carne. Nós batalhamos numa visão horizontal das coisas e nunca numa visão vertical. Nós não caminhamos, irmãos, para a frente, o nosso caminhar é para o alto. Quem procura caminhar para a frente é o mundo, e quando o mundo caminha para a frente, cai em depressão, porque eles olham para a frente, eles não têm esperança. Nós não somos pessoas que temos esperança, nós temos muito mais, nós temos uma viva esperança. E por quê, irmãos? Porque nós andamos para frente. Você entende? Você anda, me perdoe, você anda para o alto. Você anda para o alto. Quando a Bíblia diz que Deus revelou os seus caminhos para Moisés, lembra disso? E os seus feitos aos filhos de Israel. Os caminhos de Deus foram muito mais profundos do que os seus feitos. Porém, quando nós olhamos os feitos de Deus, nós ficamos estremecidos com as obras de Deus. Porém, Moisés conheceu muito mais do que os feitos de Deus. Ele conheceu o propósito de Deus. Ele conheceu os pontos mais altos dos pensamentos de Deus que foram revelados para ele. Por isso o caminhar de Moisés foi para dentro, foi para o alto. Lembre-se, quando ele disse assim para Deus, lá em Êxodo capítulo 33, lá no Monte Sinai, ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Você se lembra disso? Porque Moisés, com a medida que ele foi caminhando com Deus, ele não tinha um interesse particular por Canaã, ele tinha um interesse particular por Deus. Ele sabia que Canaã era apenas um lugar, Deus era maior do que Canaã. Você sabe que Moisés não entrou em Canaã, porém, lá em Deuteronômio capítulo 34, no versículo 10, diz que nunca houve um homem como Moisés, que falasse com Deus face a face. Moisés não ganhou Canaã, mas Moisés experimentou a face de Deus. A face de Deus é maior do que Canaã. O que é isso, irmãos? Essa é a grande experiência. Você pode não ter todas as suas orações respondidas, mas que você tenha a face de Deus revelada na sua face. Entende? Você pode não ter todas as bênçãos que você busca, mas que você tenha a grande bênção da comunhão mais profunda com Deus. Isso vai mudar o seu caráter, isso vai transformar a sua vida, isso vai te trazer gozo, porque quando nós buscamos coisas materiais, nós buscamos ter nelas felicidade, mas quando nós buscamos as coisas celestiais, nós teremos gozo. A felicidade depende de coisas, o gozo não depende de nada. Você pode estar enfrentando a pior luta da sua vida, mas quando você consegue buscar o gozo dos céus, você consegue viver aquilo que Paulo diz, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Então, por favor, vem comigo só para me te mostrar que coisa gloriosa é a experiência de Paulo. Aqui em 2 Coríntios 4, 8 e 9, leia comigo, você vai ver aqui duas dimensões da vida de Paulo, uma terrena e uma celestial. Olha o que ele diz: estamos atribulados em tudo, mas não angustiados. Então, tribulações, o que é isso? Vida terrena. Na nossa esfera terrena, nós passamos por muitas tribulações, porém não angustiados. Por que a tribulação, ou as tribulações não angustiam um cristão? Tribulações são coisas desse mundo, mas quando você entra no santuário da morada de Deus, aí você não é angustiado. Você pode ser atribulado, mas não angustiado. As tribulações não vão te angustiar. Por quê? Porque você consegue entrar nos mais altos céus da presença de Deus. Aí ele diz assim: em apuros, mas não desesperados.